Vamos para a palavra. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Novamente, amados, não estranhei a ardente prova. Ardente remete a fogo, que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aleluia. Então, prova e tentação não é coisa estranha ao cristão. Hoje meditaremos nas provações permitidas por Deus para purificar a nossa fé, coisa que não é estranha a nenhum cristão. Glórias a Deus. Tiago capítulo 1, verso de número 2 e 3. Olha o nosso tratamento diante das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha o objetivo da provação: para que nós sejamos perfeitos e íntegros, e não nos falte nada. Irmãos, a aprovação é necessária, e diante da aprovação devemos passar dando glória a Deus. Por quê? A aprovação é necessária, o deserto é necessário. Se não entendermos a necessidade da aprovação, serão 40 anos. Mas se entendermos a necessidade da aprovação, serão 40 dias. Cabe a nós escolhermos o período de deserto ao qual passaremos. Vamos passar cantando e dando glória a Deus, ou vamos passar murmurando e nos queixando da sorte? Lembram, amados irmãos, da palavra que nos animou, garantindo que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo nos supriria tudo à suficiência? Os irmãos lembram? A graça maravilhosa nos suprirá em tudo à suficiência. Pois bem, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso quer que sejamos perfeitos, e para esse propósito Deus trabalhará. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo de número 3, verso de número 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Deus trabalhará para que o homem de Deus, e aqui não é só o gênero masculino, mas coloca a humanidade, coloca os verdadeiros cristãos. Deus trabalhará para que os cristãos verdadeiros sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Deuteronômios capítulo 18, verso de número 13: perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Glórias a Deus, aleluias. Antes de qualquer outra coisa, vamos deixar as coisas bem claras aqui nessa manhã, para que ninguém se engane. Tiago capítulo 1, verso 16: não erreis, meus amados irmãos, não erreis. O mesmo Tiago, no mesmo capítulo, ele diz no verso 13 e 14: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscências. Glórias a Deus. Então quem gera a tentação não é Deus. Deus no quesito tentação, Ele permite. Mas quem gera a tentação é os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos gostos desenfreados, os nossos apetites não reprimidos. É eles que geram a tentação, porque isso é a concupiscência. Então, irmãos, a necessidade da provação se dá não porque o Senhor quer saber algo, não. Deus é onisciente, e sendo onisciente, Ele sabe de tudo. Mas Deus permite as provações para nos livrar do caminho do mal. Glórias a Deus. Então Deus vai procurar com que nos falte nada. E se para não nos faltar nada for necessário nos conduzir ao deserto e permitir que sejamos cirandados como trigos, glórias a Deus, Ele vai permitir.
Olha o que o salmista diz, ciente disso. Salmo de número 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glórias a Deus. Quantos de nós já teve essa ousadia? Quantos de nós já teve essa ousadia de um salmista? Note que ele não se declara perfeito, longe disso. Ele não está se declarando perfeito como um fariseu hipócrita falado por Jesus, que falava: eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro, eu dou o dízimo de tudo. Não, ele não está falando isso. Ele está se mostrando que tem se esforçado. Na verdade, o que o salmista está dizendo a Deus: eu tenho me esforçado para me apresentar diante de ti, perfeito e íntegro. Porém as minhas forças são limitadas. Por isso eu peço ao Senhor: me conheça e me prova, vê se há em mim algum caminho mau, oculto, escondido, que eu não consigo tirar. Então tira-me esse caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração do salmista. Então ele sabe e ele entende para que o caminho mau, para que a semente do mal que está oculta, escondida no canto, no recanto, no quarto mais escuro do coração, só Deus pode tirar. E Deus vai tirar mediante prova e tentação. Prova e tentação. Glórias a Deus. Aleluia. O salmista, ele deseja a purificação de algum pecado que não consegue enxergar ou até mesmo deixar. Por isso que o salmista vai falar: foi-me bom ter sido afligido, porque antes de ser afligido eu andava errado, mas hoje guarda a tua palavra. Procura lá no Salmo 119 e tenta entender isso. Glórias a Deus, aleluia. Mas pastor, alguém pode me dizer, ou pode nos dizer: temo que ao ser provado possa ser reprovado. Eu temo que, se passar pela provação do fogo, a minha obra seja destruída e seja encontrado como palha e madeira. Eu temo, pastor. Irmãos, Mateus capítulo 6, versos de número 13. Olha a parte A, o que nós dizemos todo dia quando oramos: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se a tentação é necessária, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir ao Pai constantemente para não ser deixado cair em tentação. Por isso ele fala para Pedro: Satanás te pediu para cirandear, mas eu orei e intercedi por ti para que não pereças, para que a tua fé não pereças. E quando for confirmado, pastoreie, guie os teus irmãos. Glórias a Deus. Oramos a Deus todos os dias para não cairmos e não confiaremos. Que fé é essa? Romanos capítulo de número 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que poderá nos separar do amor de Cristo, igreja? O que? O que? Alguma dessas coisas poderá nos separar do amor de Cristo? E aí temos que olhar para nós mesmos e nos autoanalisarmos. Poderá nos separar do amor de Cristo? Olha o que verso de número 37 do mesmo capítulo de Romanos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores na tribulação, somos mais que vencedores na angústia, somos mais que vencedores na perseguição, somos mais que vencedores na fome, somos mais que vencedores na nudez, somos mais que vencedores no perigo e somos mais que vencedores na espada. Assim, se a bênção nos acompanha, e não devemos ser avarentos e olharmos mais para a bênção do que para Deus, o abençoador, as provas também se fazem necessárias na vida do cristão. Glórias a Deus. Olha que tremendo, igreja. A Bíblia, ela fala que não é certo. Ela não nos ensina que é certo correr atrás de bênção. Porque em vários versículos a Bíblia deixa claro que as bênçãos virão após de ti e te alcançarão. Devido à obediência, Deus abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos tal sem medida quando fazemos prova dele. Então a bênção,
é resultante de uma vontade deliberada de Deus, uma vontade que parte de Deus, um desejo e um amor que Deus tem para com o seu servo, obediente à sua voz. Mas esse servo obediente deve a todo tempo examinar-se, todo tempo deve examinar-se, esquadrinhar o coração e oferecer a Deus um coração quebrantado e contrito para ter uma fé perfeita. Então a prova é uma necessidade do cristão. As bênçãos nessa terra de viventes não é porque o que Deus tem preparado para nós não há de se comparar com nenhuma bênção dessa terra de viventes. O homem mais rico desse mundo, ele nunca vai viver se não entregar a sua vida e a sua alma a Jesus, aquilo que está preparado para nós no paraíso. Mas das provações é necessária, porque ela nos purifica e purifica a nossa fé. É isso que devemos entender. Então a maneira como passamos pelas provações, se dando glória a Deus ou se murmurando, vai determinar o período que passamos pelas provações. Aleluias, glórias a Deus. Tiago capítulo 1, verso de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então não é uma, então não é duas, então não é três. É a quantidade necessária para a nossa fé se purificar e se aperfeiçoar. Glórias a Deus. Aí está algo que é impossível, carnal. Os convencidos e não convertidos, é impossível se alegrar nas várias provações. Enxergam somente a letra. Lembra daquela caixinha, não sei se os irmãos já teve, uma caixinha que só tinha promessa? E aquilo tudo é verdade, está na Bíblia e pertence ao cristão, mas nunca iria ter essa passagem de Tiago capítulo 1, verso de número 2. E isso também é bênção, porque a bênção não é motivo de alegria, a bênção não nos alegra, não nos deixa alegre, não nos deixa regozijantes, é um gozo, uma alegria imensurável quando somos abençoados. A Bíblia diz que as várias provações devem produzir o mesmo efeito em nós, o mesmo efeito. O mesmo efeito. Aleluias. 1 Pedro capítulo de número 1, verso de número 6 e 7. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, e a quantidade desse tempo depende daquele que está sendo provado, se com regozijo e com alegria, se com murmurações e reclamações, por algum tempo vocês precisem, é uma necessidade, precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé, nossa fé, está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa. Ela quem? A nossa fé, que o simples ouro. Isso resultará em louvor, isso resultará em glória, isso resultará em honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, entendam, a provação da tribulação é passageira, é necessária, mas é passageira. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A provação da angústia, ela é passageira, porque te abate a minha alma. Espere em Deus. A provação da escassez, da fome, da nudez, ela é necessária, mas é passageira. Glórias a Deus. Mas pastor, a Bíblia não nos garante. Olha o que a palavra de Deus diz: eu sou velho, mas já fui moço, contudo não vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então o justo, ele não será desamparado, nem mesmo na fome, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o único justo que pisou nessa terra de viventes, teve fome. Glórias a Deus. Então, irmãos, a fome e a nudez, ela se faz necessária, mas ela é passageira. A provação da perseguição, o perigo da espada, ela é passageira. Tiago
Pedro e João. Todas as vezes Jesus Cristo separava esses três: Tiago, Pedro e João. Mas Tiago, aquele que Jesus Cristo tanto separou, foi o primeiro. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi o primeiro apóstolo a ser passado por espada. Glórias a Deus. Tinha outro Tiago, filho de Alfeu, mas esse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. O primeiro apóstolo. Judas se precipitou, se matou. Estamos falando daquele que foi perseguido e foi morto. Então ela se faz necessária. Agora pergunta a Tiago se ele queria ser liberto. Pergunta a Tiago se aonde ele está não é melhor do que está aqui nessa terra de viventes. Pergunta a Estevão se quando viu o céu aberto não era melhor ver o céu aberto, a glória de Deus e Jesus Cristo se levantando. Pergunta. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Mas a bênção, a provisão, o sustento do Senhor são eternos. Se a provação é passageira, a bênção do Senhor é eterna. Glórias a Deus. Deus nos purificará. Há uma necessidade de nos purificar. Malaquias capítulo 3, verso de número 3. Olha o que a palavra de Deus diz: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Então Deus, tal como um perito em refinar prata, assentar-se-á, observando cuidadosamente enquanto a escória vai se escorrendo. Purificará os levitas, os ministros de Deus. E já sabemos que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Então essa purificação trata a nós também. Glórias a Deus. Purificando-os como ouro e prata, para que possam fazer o trabalho de Deus com corações puros. Glórias a Deus. Deus vai ficar ali olhando, vai ficar olhando enquanto está no fogo. E o ponto perfeito que percebe-se é quando a prata ou o ouro consegue refletir plenamente, perfeitamente o rosto daquele que está ali, do ourives do perito que trabalha. Glórias a Deus. Olha que Isaías diz, 1:25: e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza. Glória. Então Deus está trabalhando fervorosamente, ardentemente, poderosamente para nos purificar e nos fazer perfeito. Esta é a vontade de Deus. E quando Deus quer alguma coisa, quem pode impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Então permita, irmãos, permita que Deus possa nos purificar. Glórias a Deus. Já falamos sobre esse aspecto refletivo da ouro e da prata, e que encontra base bíblica. Olha o que 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Somos transformados de glória em glória. Não somos chamados para ficar de queda em queda. Ainda que o justo caia 7 vezes, a mão do Senhor sustentará. Mas não fomos chamados para viver de queda em queda. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Por isso que sobre nós é invocado o nome do Senhor. Aqueles que olharem para nós como igreja, como corpo, como ministro de Deus, contemplarão as maravilhas de Deus realizadas em nossa vida. Elias, homem sujeito às mesmas paixões. Eu e você sujeito às mesmas paixões. Que Deus quer purificar, que Deus quer santificar, que Deus quer aperfeiçoar. Glórias a Deus. Aleluia. Mas o que vamos tratar hoje não é só sobre esse fator refletivo, mas é o fator tratável do ouro e da prata. É isso mesmo, igreja. Além de querer que nós venhamos a refletir a sua glória, a necessidade da purificação pelas provações, pelas tentações, pelas aflições, se dá para que nós nos tornemos como ouro e prata puro. E o aspecto do ouro e da prata puro é que quanto mais pureza há no ouro e quanto mais pureza há na prata,
maior a maciez da prata. Ouro e prata puro não serve para joia, não serve para enfeite, porque o ouro puro e a prata pura, ela é macia, ela é moldada com simples pressão da mão. Glórias a Deus. Por isso aí no seu dedo, na sua aliança, não é ouro puro, não, é uma liga metálica com ouro. É ouro por fora, mas tem algo no meio para garantir a firmeza, para que ela não se deforme. Mas o ouro puro e a prata pura, ela é maleável, eles são dobrados com facilidade. Os irmãos estão entendendo o mistério? Glórias a Deus. Então, com essa maleabilidade, Deus ele nos molda, nos transforma e nos faz vasos de honra na tua casa de oração. Glórias a Deus. Deus não está preocupado. Para Deus não interessa o exterior nobre e belo, o exterior refletindo como um metal nobre. Isso não interessa para Deus se o interior estiver cheio de substâncias desprezíveis como escórias. Então Deus vai garantir com que toda escória seja tirada, para que depois Ele possa tratar e nos moldar e nos formar vasos de honra em tua casa de oração, assim segundo o seu querer. Então quantos aqui já oraram pedindo para ser vaso de honra na casa de Deus? Vaso de honra primeiro passa pelo fogo da provação. Vaso de honra primeiro passa pelo fogo da provação, da tentação e das privações. Então, se estamos pedindo para Deus sermos vasos de honra, e eu quero ser vaso de honra, consequentemente provações, tentações e privações virão, para que nós possamos ser maleáveis e moldáveis pelo nosso Senhor, para que nós possamos ser tratáveis por nosso Deus e nosso Senhor. Aleluias! Deus primeiro nos purificará, para aí sim de nós fazer vasos de honra e produzirmos frutos de justiça. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, verso de número 11. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouvistes a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Glórias a Deus. Os irmãos, já foi falado daqui da paciência de Jó. E qual foi a paga, o que Deus entregou para Jó, segundo a sua misericórdia e a sua compaixão? Aleluias. Olha o que Jó disse diante da aflição. Jó capítulo 1, verso de número 1 e 22. Olha o que ele diz. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glórias a Deus. Os amigos de Jó, eles julgaram Jó, embora eles tenham falado verdades baseadas na Bíblia. E aí fica uma lição para nós como igreja: ao olhar o irmão que está passando por provação, não podemos apontar o dedo e falar é pecado. Os amigos de Jó a todo momento falaram: está pecando, é por causa do teu pecado, converte-te do teu pecado, arrependa-te do teu pecado. E Jó em todo momento se declarava justo. Não lembro onde pequei, me balance, me meça o Senhor com a balança justa. Era o que ele pedia em todo momento, e mostrava as suas ações. Glórias a Deus. Mas Deus permitiu, porque Jó saiu daquela prova dizendo: eu te conhecia só por ouvir falar, mas hoje te viram os meus olhos. Glórias a Deus. Jó era reto e íntegro, só conhecendo a Deus de ouvir falar. Passou pela provação, os olhos contemplaram a Deus, a glória de Deus. Aleluias. Por isso me aborreço. Ele não conseguia ver pecado. Com seus olhos carnais, Jó não conseguia ver pecado, mas quando contemplou a glória de Deus, ele se aborreceu no pó e entendeu que é um homem miserável. Aleluias. Aleluias. Saí nu do ventre da minha mãe, foi o que Jó disse. Nada levarei quando morrer, foi o que Jó disse. Deus o deu, tudo quanto possuía. Deus o deu, Deus o tomou.
que o Senhor seja louvado, Jó disse. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Glórias a Deus. Irmão, sabe quando nós colocamos a culpa em Deus? Sabe quando nós colocamos a culpa em Deus? Sem colocar o nome de Deus deliberadamente? É quando nós estamos passando por alguma provação e fala que isso é tentação de Satanás, que é Satanás agindo na nossa vida. Deus garante na sua palavra, e Ele é fiel com a sua palavra. Se tem uma coisa que Deus preza, é a sua palavra, é a sua fidelidade. Deus não pode negar a si mesmo, que o anjo do Senhor acamparia ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se o anjo do Senhor acampa ao redor, Satanás tem que ficar ao derredor. Então não podemos atribuir a Satanás aquilo que é permissão de Deus. Foi Satanás, mas pastor, foi Satanás que agiu, porque Deus permitiu. Se Deus não permite, Satanás não tocaria. Por isso que a Bíblia vai falar: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sem atribuir culpa alguma a Deus, nós damos poder e autoridade a Satanás, quando a Bíblia é clara que nós temos a capacidade de resistir a Satanás, uma vez que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então é uma necessidade minha e sua aprovação, é uma permissão de Deus para a minha e para a sua vida, as aflições e as provações, e é isso que devemos entender. E se não tem provação nenhuma, se não tem tentação, se não tem provação, se não tem aflição, vamos olhar as nossas obras. Vamos olhar em volta: será que eu estou perfeito, íntegro e reto na presença de Deus? Não, não estou. Então vamos fazer como o salmista no Salmo 139. Sonda-me, Senhor, por favor, eu te suplico, sonda-me, esquadrinha-me, prova-me, vê se há em mim um caminho mau, eu quero dar fruto. Limpa-me, ó Deus, eu quero frutificar. Glórias a Deus. Com ousadia devemos pedir, mas também devemos orar: e não nos deixes cair em tentação. Glórias a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Glórias a Deus. É bem verdade que no momento que estamos passando pela provação, é tristeza, não tem como. Está passando por uma perca, por uma fome, não ser gerado pela tristeza da fome. Não sei se os irmãos já passaram fome, eu já tive a infelicidade de passar por um momento, mas não como provação de Deus, mas como consequência das minhas escolhas. E é triste, é muito triste. Mas se Deus permitir, mesmo na fidelidade, passarmos fome, ela momentaneamente vai produzir tristeza, mas o seu fruto produzirá justiça, fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Por quê? Pela correção. Correção da onde? Da doutrina de Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos? Amém? E por último, olha que promessa maravilhosa. Zacarias, capítulo de número 13, verso de número 9. E farei passar a terça parte pelo fogo. As outras duas primeiras partes foi destruída, mas a terça parte Deus fará passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Olha para quê? Olha para que Deus fará isso. Ela, quem? A igreja, quem? A terça parte, quem? Os remanescentes, quem? Nós, sacerdotes de Deus. Aleluias. Nós invocará o meu nome e eu ouvirei. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, diz o Senhor. Direi, olha o que Deus diz: é meu povo. Aleluia. Imagina Deus da sua glória, do seu trono, apontando para mim, apontando para ti e testificando junto para todos os anjos, querubins, serafins: é o meu povo. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. E quanto a nós, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Se a Bíblia diz que só com o sopro das suas narinas Ele desfará todas as obras de Satanás e os lançará juntamente com seus servos no lago de fogo que nunca se apaga. Satanás, ele sabe disso. Por isso que o arcanjo Miguel, ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás.
Imagina esse Deus dizendo de mim e de você: Ele é o meu povo. Ninguém toca naquilo que é meu, mas não sem antes sermos provados, purificados, como se é purificada a prata, não sem antes ser provados, como é provado o ouro. E diante das provações, eu não sei qual é a tua provação, pode ser tribulação, pode ser angústia, pode ser escassez de fome e nudez, pode ser perseguição, pode ser perigo, pode ser espada, irmão, eu não sei. Deus, você e Deus sabe, mas que diante dela possamos passar pela prova, dando glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Cristo Jesus.